Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu sou Marcelo Gonçalves, este é o nosso canal com a palavra Small, um canal de devocional bíblica, onde nosso propósito é estudarmos livro por livro da Bíblia. Já estudamos até aqui as cartas de 1ª, 2ª e 3ª João, e agora estamos em Daniel. Vamos para a vinheta, mas antes da vinheta, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sino para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe seu like, é importante para que o canal cresça e seja divulgado para outras pessoas. Comente aqui aquilo que você aprendeu até aqui ou alguma dúvida que não foi tirada em nossos estudos. Então, no seu comentário eu vou fazer um esforço para responder. Compartilhe com pessoas que você entende que precisam conhecer a Cristo e que esta é uma boa ferramenta, ou até mesmo irmãos em Cristo que você entende que seria bom crescermos juntos, tá bom? Então vamos para a vinheta e depois vamos dar sequência ao nosso estudo. Nosso estudo está em Daniel, capítulo 3, versículos 24 a 30. Vimos até aqui a resistência de Ananias, Misael e Azarias diante do decreto do rei Nabucodonosor para que fossem adoradores da imagem de ouro. E semana passada nós vimos que por eles resistirem a isso, eles foram lançados na fornalha ardente, inclusive 7 vezes mais do que o normal. E eles foram lançados e hoje nós vamos finalizar essa série. A imagem de ouro, intitulada como Abaixo de Deus. Na minha versão NVI, diz assim, capítulo 3, versículos 24 a 30. Mas, logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem, de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Oremos. Pai, louvado seja o Senhor por todas as bênçãos e livramentos nos depositados até aqui. Que o Senhor nos conduza nesse estudo, que possamos glorificar o teu santo nome a cada dia. Oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Nos versículos 24 e 25, nós observamos que o rei reconhece o Filho de Deus. Mais precisamente no versículo 25, quando ele diz assim: e o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Aqui, Nabucodonosor, ele tem uma revelação do Filho de Deus. Porém, por ele não reconhecer a Deus, ou por ele não conhecer o Deus vivo, ele o identificou como um filho dos deuses, já que não o conhecia verdadeiramente. Mas nós sabemos que aqui está apontando para Jesus, o Filho de Deus. Nos versículos 26 e 27, observamos que eles saem intactos de lá, da fornalha. Diz assim, versículos 26 e 27. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado.
os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Ou seja, imaginemos agora pela mente do rei, pela visão do rei, que viu seus soldados sendo mortos queimados somente por se aproximar da fornalha. E agora ele vê os seus administradores que foram lançados, ficaram seguros, principalmente seguros junto a uma quarta pessoa, ao qual ele chamou de um filho de Deus. Então, essa é a imagem que nós podemos observar dos servos que saíram intactos. Não houve nem a roupa queimada, nem cheiro de fumaça, de fogo haviam neles. Eles ficaram intactos. Então, vamos pensar nessa visão onde o rei viu aqueles seus administradores saírem intactos. E diante disso, não restou mais nada a não ser louvar a Deus, que é o que nós podemos observar nos versículos 28 a 30, que diz assim: Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos. O texto continua, mas vale ressaltar que o rei, mais adiante, quando a gente continuar, ele não retirou o seu decreto, mas ele cria um novo decreto. Então, ele dá sequência ao seu relato. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar outros deuses que não seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado em sua casa, seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então, ele louva a Deus. Apesar de ele não abrir mão do decreto anterior, ele cria, então, um novo decreto, reconhecendo que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é um Deus sobre todos os deuses, reconhecendo o seu senhorio, e que ninguém viesse a falar mal desse grande Deus, que, por sua vez, acabou reconhecendo e o louvando. Com base nisso, nós temos as 3 aplicações. A primeira, não negue a existência do Filho de Deus. Até mesmo quem não crê, até mesmo quem não o conhece, jamais poderá negar a sua existência, porque seja na morte ou ainda em vida, quando Jesus vier, todo joelho se dobrará e toda nação confessará que ele é Deus. Por isso não adianta negar a sua existência. Segunda aplicação, confie nos cuidados de Deus. Irmãos, aqui não é um desafio para você se colocar em risco esperando que Deus vai cuidar de você, mas é um lembrete para que mesmo em meio ao risco, Deus cuida, assim como ele cuidou de Sadraque, Mesaque e Abednego. Terceira e última aplicação, louve ao Senhor o tempo todo. Nabucodonosor, ele precisou de mais uma vez uma demonstração do poder de Deus para poder louvá-lo. Mas nós já o conhecemos e por isso devemos louvar o tempo todo. Com tudo isso, nós temos a grande ideia que fica da seguinte forma: em seu poder, o Filho de Deus cuida dos seus, para que conosco outros louvem ao Senhor. Eu vou repetir. Em seu poder, o Filho de Deus cuida dos seus, para que conosco outros louvem ao Senhor. Que os irmãos fiquem com Deus e até nosso próximo encontro.